Se você clicou neste vídeo, eu imagino que você esteja disposto a melhorar quem você é, com você e com as pessoas. Eu vejo muita gente se frustrando porque ou os resultados eles são os mesmos ou eles não têm uma mudança muito significativa. E é por isso que a autoanálise ela é tão importante, porque a gente consegue entender melhor quais são os nossos atributos positivos e negativos. E para você que caiu de paraquedas aqui, ou para você que já acompanha o meu canal e gosta do meu conteúdo, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Fernanda e aqui a gente trata de assuntos de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento profissional. A autoanálise é basicamente a forma onde você encontra para entender melhor sobre a sua personalidade, as suas motivações, os seus interesses, os seus comportamentos. É um momento de resgate, é um momento de autocuidado somente seu. E o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas vivendo no modo automático. Parar para pensar é uma coisa que ficou muito de lado, é uma coisa que as pessoas abandonaram, né? Eu sinto que isso é uma característica de pessoas que, enfim, são até mesmo um pouco mais velhas. Elas tinham, sabe, assim, essa ideia de que pensar mais sobre como agir, como fazer, como lidar diante dos desafios que aparecem na nossa vida é a melhor opção. E de fato é a melhor opção, né? Do jeito que a gente vive, né? A forma como a gente encara as coisas que aparecem na nossa vida, se a gente não refletir sobre aquilo, se a gente não pensar como a gente tem que agir, como a gente tem que falar, como a gente deve se comportar, qual é a conduta que temos que tomar diante desse contexto, a gente acaba se perdendo muito. E pode ser que você nem perceba isso, pode ser que o tempo passe e você não consiga identificar que você poderia melhorar. Então eu espero, né, que você que esteja assistindo este vídeo saia daqui com uma mentalidade diferente, de que isso é importante para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. Eu sei que tem muita gente que vive uma rotina extremamente cansativa, estressante, com uma carga horária grande, né? Então, assim, eu entendo que tem muita gente que vive nesse modo automático, sem conseguir refletir sobre algumas coisas, sem conseguir ter essa autoconsciência de como ela faz, o que ela faz e qual é a maneira que ela faz. Só que isso não é que é necessário, na verdade não é que é vantajoso, isso é necessário para a nossa vida. A gente precisa aprender a refletir um pouco mais sobre os nossos comportamentos, sobre a forma como a gente age diante de uma situação. Porque senão a gente se torna pessoas frias, sabe? Pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro. E isso é muito triste, porque a gente vive um momento de individualismo muito grande, né? O ego das pessoas estão muito alto, né? As pessoas só pensam em si mesmas e os benefícios, eles não cabem a outra pessoa, né? Somente eu preciso tirar proveito disso. Isso é muito ruim, porque você machuca sem perceber, você toma atitudes que não deveriam ser tomadas. Então a gente precisa refletir mais sobre como a gente está fazendo as coisas, né? Como a gente está lidando com as situações que aparecem diante da gente. Tá, mas e como eu posso fazer isso? Olha, hoje pra mim isso é bem mais fácil de fazer. Talvez pra você seja um pouco mais difícil, mas eu aconselho que você anote quais foram as atividades que você fez no seu dia. Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Então, eu acordei, eu consegui ler algumas páginas de um livro, eu consegui terminar uma atividade, eu fui para a faculdade, eu fui para a academia. Pronto, são as atividades que eu realizei no dia, né? E isso é muito particular, isso depende de cada pessoa, até porque cada pessoa tem uma vida, né? Tem um modo de viver diferente. E os sentimentos, as coisas que aconteceram, aquela conversa que você teve com um amigo, que você teve com um professor, aquele momento em que você se sentiu mais estressado, sabe aquele dia que você acorda e você só queria falar uma coisa e aí você simplesmente falou?
simplesmente descarregou o que você queria ter falado, na verdade, o que você queria falar. Então, esses são os momentos para você refletir. Tem muita gente que fala que é importante anotar o que sente, só que eu sinto que isso não vai pra frente, sabe? Eu sinto que você faz isso por 2 dias e você não dá continuidade, não tem um progresso com aquilo. Então, eu acho importante anotar as atividades que você faz para você entender como que está sendo o seu dia, né? Até mesmo para você entender quais são as coisas que você faz, né? E aí você já consegue entender se você está sendo produtivo ou não, se você está com muitas coisas, e isso pode refletir no seu estresse, no seu cansaço, né? E aquilo que envolve os seus sentimentos, aquela conversa, aquele momento em que você se sentiu um pouco mais estressado, mais irritado, esses são os momentos que você precisa refletir, né? Será que aquilo que eu disse foi a melhor coisa que eu disse? Será que eu disse no momento certo? Porque tem situações que a gente pode até falar a mesma coisa, só que dependendo do horário, uma coisa vai ser mais bem aceita do que outra, sabe? Então, por exemplo, você já querer enfrentar uma pessoa logo de manhã, né? Ela acabou de acordar, então quero te questionar sobre uma demanda que a gente tem e você não fez. Será que não pode ser em outro horário? E assim, gente, é transformador quando a gente reflete sobre as coisas que a gente faz. Eu já estou indo, né, pro hospital e eu sempre volto para casa refletindo. Será que a minha conduta foi a melhor? Será que diante de um paciente eu tive o melhor comportamento? Porque a gente precisa saber como se comportar. A gente também precisa demonstrar essa questão de não é só a fala, mas também o nosso corpo, como que a gente age diante de um paciente, né? Como que a gente fica, como que a gente se comporta. Eu me preocupo muito com isso. Se tem alguém falando comigo, eu evito ao máximo ficar assim. Então essa linguagem corporal, para mim também ela é importante, né? Então, quando você começa a refletir um pouco mais sobre isso, você aprende o momento certo, sabe? De falar algumas coisas, você se irrita menos, você briga menos, você se aperfeiçoa cada dia mais. Então, isso pra mim já virou um hábito. Toda vez que eu deito, eu penso sobre como que foi o meu dia, o que eu fiz. Então, essa autoanálise é extremamente importante. Eu espero que após esse vídeo você possa refletir, né, mais, você possa pensar mais sobre tudo, né? Até porque as suas relações, elas vão ficar melhores. Você vai se sentir melhor, você vai conseguir lidar melhor com todo mundo, as pessoas vão te admirar mais, as pessoas vão olhar para você e ver que é legal o que você faz. O que você faz, a forma como você faz, então assim, isso inspira as pessoas. Então sejam pessoas que queiram analisar a própria vida, as próprias atitudes, as próprias ações. E a questão de você anotar no caderno, isso para mim fez uma diferença, até porque depois disso eu percebi que eu estava com muitas coisas, então eu tentei tirar algumas e eu senti que eu fiquei mais tranquila, eu fiquei menos estressada. Então esse vídeo talvez ele fique um vídeo curtinho, mas é só para você conseguir, talvez seja um vídeo que seja aí direcionado para uma pessoa que esteja vivendo a vida como se não houvesse amanhã, né? Como se qualquer fala ela fosse ser bem recebida por todos, e nem sempre é assim, nem sempre ela é bem recebida, e a gente precisa aprender, né, a melhorar as nossas condutas por nós, né, e também pelo outro, até porque o que a gente faz com o outro, a gente faz também com um familiar, a gente faz com o namorado, a gente faz com o irmão, a gente faz com as pessoas que a gente mais ama. Então é importante a gente pensar um pouco mais e fazer essa autoanálise, melhorar, né, esse autoconhecimento e ter mais autoconsciência também. E é isso. Eu acho que vai ficar bem curtinho esse vídeo, mas eu precisava falar um pouco sobre isso porque isso melhorou muito a minha vida e as minhas relações também ficaram bem melhores. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.